Então, caros estudantes, aqui nós estamos na nossa aula aqui sobre a história da filosofia moderna 2. Então, dentro da nossa aula, a gente tem como objetivo avançar um pouco sobre aquilo que nós temos estudado dentro da filosofia do campo filosófico, daquilo que nós aprendemos, aquilo que nós já estudamos desde da filosofia, da história da filosofia moderna. E hoje nós queremos trazer para cá, como objeto de estudo, aqui o filósofo inglês John Locke, de maneira específica o contratualismo de John Locke. Lembrando que, além de John Locke, tem outros filósofos contratualistas, mas para a situação, para aquilo que nós queremos trazer para o momento, aquilo que nós queremos explanar, nós achamos por bem trazer a vocês aqui essa aula sobre aquele também que é responsável pelo, aquele que tem uma grande importância dentro da filosofia, naquilo que nós chamamos de contratualismo de John Locke. Então você vai acompanhando aí conosco. Se você tiver seu caderno, você vai anotando tudo direitinho, porque é importante, é de suma importância esta aula para a gente debater, para a gente conhecer. Então eu convido você a mergulhar conosco nessa viagem, de conhecimento a respeito do contratualismo do filósofo inglês John Locke. E nós temos aqui o contexto, Nós bem sabemos que esse filósofo, como já foi dito aqui, esse é o filósofo inglês. Esse filósofo inglês aqui, ele viveu esse tempo de forte ascensão política e econômica da Inglaterra. Nós sabemos que a Inglaterra ele passou por esse processo histórico grande, de suma importância, e nós rememoramos aqui que o período que o filósofo vivenciou é aqui esse período de ascensão política e econômica da Inglaterra, o período que a Inglaterra vai crescer de forma política, e também econômica, porque nós sabemos que todos os países dentro da sua história passam por esse processo, passam por essa ascensão, ou também uma decadência, certa decadência, política, às vezes econômica, ou vice-versa. E aqui nós trazemos aqui a ascensão política e econômica daquilo que nós chamamos de Inglaterra. E dentro desse percurso, dentro daquilo que nós queremos trazer, daquilo que eu como professor Adalto Barbosa, trago aqui para vocês, para a gente partilhar, que há também a defesa da burguesia, uma burguesia que quer ascender, que quer crescer, que quer se tornar cada vez mais forte. E de fato isso acontece. Dentro aqui desse período em questão em discussão, acontece exatamente isso aqui que nós estamos falando, que nós estamos trazendo como debate, essa ascendência, essa consolidação tanto da burguesia como da monarquia parlamentarista, que é uma observação a ser feita, e a gente traz aqui de consolidação, ou poderia se dizer uma estabilização da monarquia parlamentarista. Isso só para a gente não perder de vista o nosso raciocínio dentro da Inglaterra. Esse país nós chamamos de Inglaterra. E o filósofo em questão, além daquilo que nós trazemos dentro do contratualismo também, ele tem uma suma importância dentro daquilo que nós chamamos as bases do liberalismo político, John Locke também ele tem essa importância. Aquilo que nós trazemos aqui dentro da que nós denominamos, chamamos de liberalismo político. Então, esse primeiro momento, esse contexto do filósofo, qual nós queremos discutir, o contexto que nós trazemos
aqui para nossa aula, para nossa interação. E dentro daquilo que nós queremos trazer como discussão, nós temos aí o primeiro momento, que é chamado de estado de natureza. É o primeiro de 3 tópicos que nós queremos aprofundar aqui, junto com vocês. Nós queremos aprofundar esse primeiro momento que é chamado de estado da natureza. Dentro aquilo que nós designamos, aquilo que o filósofo designa como estado de natureza, nós temos aí o primeiro momento de uma relativa paz e tranquilidade. Dentro do contexto, né, daquilo que nós chamamos de estado da natureza, há sim essa relativa paz e também essa tranquilidade, uma vez que não há essa guerra, né, uns com os outros, mas em suma, sim, a questão da paz e da tranquilidade. Dentro do estado de natureza ainda, nós podemos observar aqui também, como ênfase aqui, é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. São direitos que a gente poderia se dizer direitos básicos. Hoje, na atualidade, muito se fala a questão, né, do direito, principalmente a liberdade, seja a liberdade da imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Nós temos aqui dentro do estado de natureza a questão do direito, o primeiro direito à vida, aquilo que é sagrado à natureza, o direito à vida. O segundo direito à liberdade e à propriedade, né? Uma vez que as pessoas dentro do estado de natureza iam produzir e procurar ter os seus alimentos, então tem direito a essa propriedade, direito à liberdade, direito à vida, à liberdade e à propriedade. E aqui tem um ponto importante aqui que vale a pena a gente destacar também, né? Que é a ausência de um arco para resolver contendas dentro do estado da natureza, é que uma coisa leva a consequência a outra. Uma vez que essa relativa paz e essa tranquilidade, então não necessitaria de um arco para resolver possíveis contendas que possa existir dentro desse estado de natureza, né? Então, não necessitaria de um arco para resolver possíveis contendas que possa existir, né? A gente sabe que existe, né? Pode existir as possíveis contendas, apesar de que esse estado de natureza, há essa paz, essa tranquilidade, mas se porventura acontecer as contendas, os conflitos, por viver tranquilo, não necessitaria de um ato para resolver essas contendas, né? E o último ponto dentro desse estado de natureza que a gente traz aqui é a necessidade de garantia dos direitos naturais, né? Aquilo que nós trazemos, aquilo que é nato, que é próprio do ser humano. A necessidade de garantia dos direitos naturais, né? Dos direitos básicos. E dentro dessa vivência, tudo, era necessário que houvesse os termos, né? Houvesse o contrato, aquele que a gente chama de termos de contrato. Dentro dos termos de contrato, o primeiro ponto seria o contrato de cada um com todos, né? Haveria o contrato de haveria esse contrato de um com todos e todos com um, houvesse o respeito, né? De um para com todos e todos para com um. O segundo momento é garantir o exercício e a proteção do direito natural, né? Esse direito que nos é assegurado. Então, dentro desse termo do contrato, a busca pela garantia do exercício e a proteção do direito natural. E dentro do termo do contrato também, aqui, a fundação da sociedade civil e organizada, né? Uma sociedade que se organiza, uma sociedade civil que se organiza dentro desse contrato, né? Porque a questão aqui é que nesse contrato a sociedade pudesse se organizar, a sociedade civil, e se organizar de maneira plena.
E também, dentro do termo de contrato, a comunidade política fundada no mútuo respeito do direito individual. Um pouco diferente daquilo que nós vimos anterior. Agora que é a política fundada no mútuo respeito do direito, esse direito individual, direito particular. Então, é necessário assegurar esse respeito ao direito individual de cada um, dentro daquilo que nós chamamos de termos do contrato, né? Então, dentro daquilo que nós queremos trazer dentro da filosofia do contratualista John Locke. O outro aspecto que nós queremos trazer para a discussão, e como eu falei, a gente não pode perder de vista dentro dessa aula, junto com vocês, nessa interação, e você, como eu disse, que é importante a gente estar anotando, é importante que você esteja colocando aí no caderno, aquilo que nós chamamos de terceiro momento, que nós queremos trazer aqui, é o Estado civil, aquilo que nós chamamos de Estado civil, né? E dentro desse Estado civil, o primeiro momento aqui é a necessidade de um ato regulador, o Estado. Então agora a sociedade se organiza, nós temos aí o Estado civil, e há aqui a necessidade de um ato regulador do Estado, que o Estado regularize, que o Estado seja responsável para regularizar, né? Diferente do que nós vimos a respeito das contendas, agora é referente à liberdade, né? Então que o Estado possa ser esse regulador, esse, de certa forma poderia se dizer o juiz dentro da sociedade, dentro do Estado, aquilo que nós chamamos de Estado civil. Ainda dentro do Estado civil, nós vimos aqui que a função do Estado é primar pelo bem individual, né? Pelo bem individual. Então aqui o Estado ele tem aqui essa importância, né? Uma importância aqui de primar pelo bem individual, né? Primar para que não haja as desordens, para que de maneira particular, de maneira individual haja esse equilíbrio, né? E até uma palavra importante aqui dentro desse aspecto do Estado Civil, aquele que nós, desse subtópico aqui da função do Estado, é equilíbrio. Equilíbrio é que é uma palavra importante, a palavra que ganha destaque aqui dentro daquilo que nós queremos trazer como discussão, né? O outro tópico aqui dentro do Estado Civil é que a liberdade ela é determinada pelas leis. Nós sabemos que a liberdade ela é uma coisa boa, mas ela é uma coisa perigosa. E dentro aqui do Estado Civil, uma vez que agora a sociedade se organiza, para o filósofo John Locke, aqui no contratualismo, a liberdade ela deve ser determinada pelas leis, porque a pessoa é livre, mas não é livre para fazer aquilo que pode, ou seja, burlar as leis. Não. As leis estão aí para determinar, para que haja esse equilíbrio, para que não possa ser mais, mas também ser menos, mas que seja equilibrado. Então, a liberdade, sim, a liberdade, né? A liberdade individual, a liberdade em conjunto, mas ela deve ser determinada pelas leis sempre, sempre, né? E o último tópico que nós trazemos aqui, dentro da nossa apresentação a respeito do Estado Civil, é que essa sociedade organizada, uma vez que há esse abuso das leis, esse abuso da liberdade, há o direito à insurreição, né? Há o direito àquilo que nós podemos chamar hoje de impeachment. Nós sabemos que dentro, principalmente aqui do Brasil, do modelo de democracia que nós vivenciamos, nós sabemos que o povo coloca os representantes lá. Mas uma vez que eles não agem conforme deveria ser, pelo impeachment tem-se o poder de tirar do poder, né? Então é mais ou menos isso, né? Isso que nós trazemos também aqui na direito à insurreição, segundo Locke, no contratualismo de Locke, dentro do Estado Civil, né? Então,
é isso que nós trazemos como material da nossa aula para hoje, dessa interação, é trazer um pouco sobre esse contratualismo de John Locke, ver a importância que foi, né? Nós vimos aí desde o início o contexto, né? O contexto que vivenciou esse filósofo inglês, e que a gente possa também trazer para a nossa atualidade aquilo que nós estudamos e tirar aquilo que é importante, aquilo que é importante para a nossa realidade, para que cada vez mais sejamos pessoas autocríticas dentro da sociedade que nós vivenciamos.